Sejam bem-vindos ao programa Agro IFPR, o programa de web rádio do jeito que você gosta, cheio de informações do campo para facilitar a vida de você, produtor, estudante ou entusiasta da área. Eu sou Gustavo Batista, estudante de Engenharia Agronômica do IFPR Campus Ivaiporã, e a partir de agora fique com o nosso programa. A sucessão familiar, o termo sucessão, relaciona a possibilidade de continuar as atividades desenvolvidas na propriedade com a presença ou não dos pais, ou seja, da geração anterior. Também pode ser compreendida a passagem, a transferência do patrimônio para a continuação das atividades do negócio da geração anterior para a próxima geração, ou seja, os filhos. E para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença do filho de produtor e também produtor rural, Douglas Miguel. Tudo bem, Douglas? Olá, Gustavo, tudo bem? Desde o início já quero relatar aqui o meu prazer imenso, de estar fazendo essa entrevista com você. Ainda mais falar sobre essa cultura, que particularmente sou apaixonado, gosto muito, É isso aí, e como o Douglas vem adiantando, a cultura que ele está falando é o tomate. Então, o nosso assunto de hoje é produção de tomate e sucessão familiar. Então vamos para a primeira pergunta. Para começar, Douglas, nós gostaríamos de saber de onde veio essa cultura de produzir tomate. Quem foi que deu o passo inicial para que hoje vocês sejam produtores consolidados nessa cultura? A gente trabalha já há bastante tempo com o tomate. Para ser mais exato, desde 2011 a gente iniciou a implantação da cultura através de estufas e tudo mais. E o motivo da gente buscar essa cultura alternativa que para a gente, o tomate, foi devido o preço do café na época, porque a gente sempre mexeu com café também há mais de 30 anos, na verdade, e minha família, e a gente falou, não, a gente precisa buscar uma coisa que seja de um ciclo mais curto e que dê uma rentabilidade bacana. E naquele ano, de 2010, 11, o tomate, vinha numa crescente muito bacana. Então isso motivou a gente ir atrás e conhecer, e por sorte a gente encontrou um produtor na época que ajudou bastante a gente, se propôs a ajudar, a implantar a estufa, a plantar o tomate, foi na questão até de mão de obra da estufa e na questão geral, assim, deu uma assistência bacana, nos incentivou bastante, e aí a gente já está há mais de 10 anos aí consolidado na cultura. Muito bacana e muito interessante, que vocês buscaram uma alternativa, para ter mais rentabilidade e acharam uma pessoa, um produtor que também se propôs a ajudar. Então, já que vocês, viram que dá rentabilidade, eu queria que você falasse um pouco quais são os pontos positivos para cultivar o tomate e quais os fatores que fazem vocês produzirem. Então, Gustavo, os pontos positivos no cultivo do tomate pra gente, foi o aproveitamento de área, que a gente tinha algumas áreas lá que a gente acabava não utilizando, pequenas áreas, dentro da propriedade. Isso fez que a gente, montando uma estufinha ali, de 50 por 25, metros, a gente acabava aumentando muito naquele espaço que a gente não tinha rentabilidade nenhuma, aumentando muito ali, essa rentabilidade, fazendo dobrar, por muitas vezes aquilo que o café em quase 1 hectare aí, 2 hectares acabava não dando esse retorno para a gente, E outro ponto também muito importante foi a questão do retorno rápido, Então você já começa a vender ali a partir de 3 meses, do plantio, já começa a vender teu tomate, já começa a receber, o seu dinheirinho ali, as caixas que você vai vendendo, E outra coisa também foi a questão de poder fazer, 2 safras por ano. Então isso pra gente foi muito importante na questão da rentabilidade
e agregar valor dentro da nossa propriedade. E, ao contrário da pergunta anterior, quais são os pontos negativos que você enfrenta nessa cultura? O que você considera como desafiador como um produtor? Então, Gustavo, partindo para o ponto negativo, uma das questões que mais pega o produtor assim, né, é a questão do preço. Então, o preço ele é bem vulnerável. Um dia pode estar a 100, outro dia pode estar R$ 30, devido a enchente no mercado, né? Então, se tem muito tomate que chega no mercado, chega nos ceasas, esse preço acaba caindo, né? Então, isso acaba fazendo que o produtor talvez até produza bastante, só que ganhe pouco, né? Por conta do preço baixo. Então, ele é bem vulnerável mesmo, esse preço, sendo um dos pontos principais como pontos negativos. Outra questão também, Gustavo, é a questão de pragas, tá? Então, se você não fazer um manejo certinho, né, um controle certinho dessas pragas desde o início do cultivo, você pode sofrer muito com baixa produtividade. Então, a gente tem que lutar, fazer que, né, essas pragas não interfiram, pragas e doenças, né, não interfira a sua produtividade, para que você consiga produzir bastante lá no final, mesmo com preço médio baixo, no qual você vai conseguir lucrar, ter um lucro bacana também. Outra questão também, Gustavo, é o valor dos insumos, que cada dia que passa está ficando mais caro. Então, acaba sendo complicado. Você gasta bastante, né, para fazer uma boa base, para controlar pragas e doenças, e essa produção acaba se tornando cara. Então, o seu lucro acaba sendo bem menor lá no final da safra. Agora, falando um pouco sobre a lucratividade, quantos por cento, em média, é o lucro líquido em cima da receita bruta? O que a gente quer saber aqui é quanto sobra o produtor no final de todo esse trabalho para produzir. Então, Gustavo, é bem relativo, tá? A questão de lucratividade, porque depende muito daquilo que o produtor enfrentou, da forma que foi manejado, daquilo que ele produziu, igual a gente já comentou mais cedo. Mas eu trouxe um dado aqui de uma estufa nossa, né? Que a gente finalizou a safra dela há um mês, quase 2 meses. Uma estufa de 50 metros de comprimento por 25 de largura. Tá? Só para vocês imaginarem a dimensão dessa estufa. O lucro bruto, Gustavo, foi de R$ 30.000 que a gente conseguiu alcançar, né, nessa estufa. Levando em consideração que a gente colheu, fez uma produção média boa, a gente conseguiu alcançar aí 470 caixas, né, nessa estufa. Então a gente poderia ter melhorado, mas a gente enfrentou alguns problemas de pragas, tá? Isso tirou um pouco a nossa produção, mas o preço foi bom, porque a nossa média geral de preço foi de R$ 65, mas teve bastante altos e baixos, mas a gente em um pico de preço aí a gente conseguiu vender as caixas de qualidade, né, de um tomate primeira até R$ 90, R$ 95, tá? E o nosso gasto com essa estufa, tá tirando, né, o que a gente gastou lá atrás já com a estrutura dela, mas o gasto de produção dessa estufa foi de R$ 5.000, tá? Então você pode ver aí que deu uma lucratividade muito, muito bacana. E com isso a gente pode considerar que a gente teve um êxito bom, né, nessa última safra. Mas ao decorrer de todo esse tempo que a gente mexe, ou que estava com o tomate, chegou safra que a gente basicamente só empatou, tá? Gasto com os ganhos, tá? Com o lucro. Então a gente basicamente só pagou mesmo a despesa e acabou faltando aí até para mão de obra aí desse cultivo que a gente fez. Mas, né, isso igual eu falei, cada época é uma época e agora nos últimos anos a gente tem conseguido finalizar as safras aí sempre
com um valor bacana, pagando as contas e sobrando um dinheiro bom. Falando um pouco agora sobre gestão de propriedade, nós gostaríamos de saber como é feita a gestão na propriedade de vocês. Quem tem o controle, quem lidera e qual é a sua participação nessa gestão. Então, Gustavo, falando um pouco sobre gestão, hoje a gente tem 4 estufas, né? Mas a gente já chegou lá no passado, em 2016, 17, a gente já chegou a ter 11 estufas. A gente teve alguns problemas com mão de obra, alguns problemas químicos e físicos no solo, né? E a gente precisou estar diminuindo, mudando de lugar, diminuindo essa quantidade, né? Porque a gente já não alcançava mais tanta qualidade de produção, qualidade, né, de fruto. Então a gente percebeu que era melhor ter menos estufas, né? Plantar menos e cuidar melhor. E hoje quem cuida pra gente, quem trabalha, faz a mão de obra, né? Dessas safras, né? São 3 famílias, né? 3 porcenteiros que a gente fala. Então eles trabalham, né? Durante a safra inteira, pela porcentagem, né? Do valor do lucro total lá no final que a estufa vai proporcionar. A gente conta também com algumas assistências técnicas que passam ali semanalmente para auxiliar a gente, desde manejo, quanto, né, manejo de pragas e doenças e tudo mais, adubação. E o meu papel também é esse, desde quando eu comecei a agronomia, tentar agregar ainda mais valor, tentar ver aquilo que está acontecendo, auxiliar e também ser auxiliado pelo meu pai ali, para tentar ainda mais melhorar a produção e gestão ali da propriedade. Então, para finalizar, gostaríamos de fazer uma pergunta, que é um tema muito importante nos dias de hoje. Sendo que, de acordo com o IBGE, 77% das propriedades rurais são de agricultura familiar e 5% chegam à terceira geração. Você pretende ser sucessor nas atividades rurais? Então, Gustavo, pretendo sim ser sucessor da atividade de tomate ali na nossa propriedade, embora ainda não comecei, apenas auxilio ou tento aprender ainda mais, né, na prática ali, mas acredito que vai ser muito importante quando essa sucessão iniciar, que vai ser um prazer imenso estar ali no dia a dia, auxiliando, ajudando, trabalhando dentro dessa cultura no qual é tão importante, né, pro prato do brasileiro, para a agricultura familiar. A cultura do tomate é algo rentável. Vimos que há desafios na produção, porém tem vários fatores que sobrepõem as dificuldades, sendo uma fonte de renda muito boa para a diversificação da propriedade. Além disso, conhecemos um pouco sobre como acontece a sucessão familiar e como se dá o início disso. O programa de hoje fica por aqui. Você encontra novos capítulos toda semana no YouTube e também no nosso Instagram, seguindo @empreendedorismorural.ifpr. Deixe seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos para levar uma informação a todos. Até a próxima!